capítulo 8, começando aí pelo versículo 21, Jesus está falando sobre sua morte. Ele vai se retirar através da morte. Os fariseus aqui, por que eles estão pensando que Jesus está falando sobre suicídio? Olha aqui, porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Como que a gente não pode ir? Para onde é que ele vai? Ele vai fugir para onde? Para onde ele for, a gente vai atrás. Olha o que tem em João 7,35. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Porque se ele pensa que a gente não vai achá-lo entre os gregos, ele está muito enganado, nós temos acesso. Nós vamos aonde ele for, ele não vai conseguir fugir de nós. Estamos no seu encalço e ele não vai escapar de nós. Para onde ele pensa que vai? Como é que ele diz, para onde eu vou, vocês não vão poder ir? Então, só se ele se suicidar. Porque se ele se matar, certamente nós não iremos. Jesus certamente falava sobre a sua morte, mas não um suicídio. Ele vai embora, ele vai partir, ele vai deixar esse mundo, mas ele vai voltar para o Pai. Esses judeus que o perseguem, eles pensam que eles são assim com o Pai, que eles são assim com Deus. Eles querem, quando chegar a hora da morte deles, também estarem com o Pai. Eles acham que vão chegar lá no Pai, que vão chegar no céu. Você está entendendo? E Jesus está dizendo exatamente que Jesus vai para o Pai. Ele, em morrendo, ele vai para o céu, ele volta para o Pai. Agora, estes que o perseguem, estes que não creem nele, perecerão no seu pecado. Veja bem, no seu pecado, não está no plural. Não se trata de múltiplos pecados, se trata de um pecado específico, daquele pecado que realmente condena o homem à perdição, que é o pecado da incredulidade, porque não creem em Cristo, porque não creem que ele porque diante dos sinais, diante da palavra, da sabedoria, de toda a manifestação, de toda a glória de Deus revelada em Cristo, de todo o testemunho do Pai a respeito do Filho, eles simplesmente se recusaram em crer. Eles resistiram ao Espírito Santo. Como Estevão, no seu discurso final, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, voltando-se para os seus conterrâneos, os judeus, ali até a figura do sumo sacerdote, Saulo, sabemos, ali estava também, entre outros líderes dos judeus, o Estevão diz assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, por incredulidade. Havia uma prepotência, uma arrogância, um orgulho espiritual, e eles se recusavam a se render diante de todas as evidências e de todos os sinais, a manifestação de Deus, o testemunho de Deus Pai em Cristo Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus. Então, veja só, vocês vão me procurar, vocês vão tentar ir para onde eu vou, só que esse lugar vocês jamais alcançarão. Vocês jamais irão para o céu. Por quê? Porque vocês vão perecer no seu pecado. E o seu pecado é a incredulidade. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Por quê? Porque é necessária a fé em Cristo Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. O único mediador entre Deus e os homens. Porque não há outro meio de alcançar o céu, senão através do Filho de Deus. Ele é o caminho para o Pai. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Não é para os gregos, não é para o mundo dos mortos que eu vou para o alto, eu vou para o Pai, eu vou para o céu. É de lá que eu sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, veja que o problema, o pecado deles era a incredulidade. Eles rejeitavam a Cristo. E se não crerem que eu sou, essa afirmação é fortíssima.
Quando Moisés teve aquele encontro com Deus, o da sarça ardente, conversando com Deus, ele pergunta: qual é o seu nome? Deus diz: eu sou. Diga que eu sou. O eu sou é quem está te enviando. Eu sou. Agora está na boca de Jesus, e Jesus está dizendo: e se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Não crer que Jesus é o eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, todas essas expressões realmente designam quem Cristo é. Ele é tudo isso. Jesus é. Ele sempre existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno. Ele é o Criador. Ele é Deus. Ele é o eu sou. Ele é a essência do ser, a essência da criação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus, na acepção da palavra. Ele é Deus em carne e osso. Deus que se fez carne. E se alguém duvida disso, e se alguém nega isso, se alguém não crê nisso, está condenado. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Ele é o Salvador. Toda a humanidade, cada ser humano, está debaixo da maldição do pecado. Deus amou o mundo, enviou seu Filho para salvar. A salvação se dá mediante a fé no Filho. Eu sou. Se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ou seja, vocês permanecerão na condição de perdidos, debaixo da maldição do pecado. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Olha, quando eles dizem quem é você, eles estão julgando a Jesus. Eles estão o tempo todo julgando a Jesus, menosprezando a Jesus, botando Jesus na parede, em xeque, tentando expor a Jesus ao ridículo. E agora veja que os papéis aqui se invertem. Vocês estão me julgando? Mas muitas coisas tenho eu para falar e julgar a respeito de vocês. Eles estão simplesmente diante daquele que é o juiz de toda a terra. O ser mais poderoso de todo o universo está diante dele. Manifestou-se em glória com poder e eles rejeitam cada um desses sinais, rejeitam a sua palavra, acham que podem julgar a Cristo e tudo mais. Jesus diz: eu tenho conhecimento de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, Jesus está aqui profetizando que estes algozes, esses adversários, esses líderes religiosos dos judeus, esses sacerdotes, eles vão crucificar a Jesus. E Jesus então diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. A crucificação de Jesus, em vez de ser um momento do triunfo do mal sobre o bem, ela significou, na realidade, o triunfo de Cristo. Porque Cristo foi fiel até a morte, entregou-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele exclamou: está consumado. Ele consumou, ele cumpriu a sua missão. Ele veio dar a sua vida, como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele entregou-se, ele se sacrificou, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras, por suas feridas, por suas chagas, fomos nós sarados. O justo morrendo pelos injustos, a fim de nos propiciar a vida eterna, o perdão dos pecados
o véu do templo se rasgou, separação, a maldição foi quebrada. Cristo quebrou, destruiu o poder do mal, a condenação do pecado, toda a maldição sobre a humanidade. Ele quebrou as cadeias, as correntes, ele trouxe sobre si todo o peso, toda a condenação, e ele na cruz bradou: está consumado. Cumpriu a sua missão, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu, ele foi exaltado, está colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, e há de regressar com poder e glória. Naquele dia em que ele retornar, porque ele foi levantado, crucificado injustamente, um dia, no retorno de Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas já nesta fala de Jesus, você vê aqui, muitos creram nele. Dentre os judeus, muitos começaram a crer. No dia de Pentecostes, quando o Senhor derrama seu Espírito sobre a igreja, há aquele testemunho apostólico, a pregação de Pedro, 3.000 judeus provenientes de distintas partes do mundo que estavam ali em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, se convertem, são batizados. A igreja de 120, ela pula para 3.120 membros. Quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a si. Então, o poder de atração de Cristo mediante a cruz, porque na cruz o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquilo que o diabo, os adversários, tentaram para acabar com Jesus, para matar a Jesus, foi de fato o meio pelo qual Deus o exaltou soberanamente e torna-se Cristo agora crucificado, um chamariz para toda a humanidade. O poder de atração da cruz é alguma coisa extraordinária. É o amor de Deus revelado. É o Filho de Deus que se entrega por nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apelo da cruz, meus irmãos, ao longo de todos os séculos, tem sido alguma coisa excepcional, extraordinária, maravilhosa. Louvado seja o Senhor. O seu plano, né, triunfou sobre a morte, triunfou sobre tudo mais. E na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades, os expôs ao ridículo, à vergonha. Ele venceu na cruz. O seu sangue nos garante a vitória. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Um testemunho fortíssimo de que Jesus é o Filho de Deus é que Jesus vivia de acordo com a vontade de Deus. Não eram apenas os sinais milagrosos, não apenas a sua palavra cheia de autoridade, sabedoria e verdade, mas o seu comportamento, a sua atitude, o seu viver irrepreensível, o seu coração, seus gestos. Jesus agradava a Deus em tudo que fazia. Ele foi o único ser humano justo que viveu de acordo com a vontade expressa na lei, expressa nas Escrituras. Ele cumpriu a lei. Ele viveu, o único ser humano que plenamente satisfez a vontade de Deus. Esse é um testemunho tremendo. Agora, quando Jesus disse tudo isso, mais pessoas vieram a crer nele. Muitos creram nele, como está dito aqui.